cumprimentando o Sr. Presidente Alcanena, Rui Anastácio, o Sr. Vereador Joaquim Cabral, que já havia aí também, e as demais presenças. Talvez alguns de vós se lembrem de um spot publicitário que passava há cerca de 20 anos em Portugal, nas televisões, sobre uma conhecida marca de cerveja, que dizia mais ou menos isto: às vezes é bom andar devagar e saborear as coisas autênticas da vida. É esse, digamos, o mote para a apresentação de hoje, não só porque aquilo que vos vamos apresentar é bom, mas aquilo que é bom demora tempo, implica tempo para consumir, e por outro lado, porque não obstante estarmos numa BTL em que as pessoas procuram produtos já concretizados e fechados para apresentar e para trazer clientes, este, ao invés, é um projeto que ainda vai demorar o seu tempo. Nós estamos em fase de projeto e de definição estratégica e, portanto, também aquilo que é bom vai-se fazer esperar e, portanto, eu gostava de dar esta nota inicial. Nós temos 3 objetivos para este projeto: cuidar do olival, valorizar o azeite e potenciar o olivoturismo. Eu vou focar um pouco mais a apresentação de hoje relativamente ao olivoturismo e começar por dizer que este projeto é promovido pelos municípios de Alcanena e de Torres Novas, visando valorizar a fileira do olival. E começou por ser um desafio, se quiserem, ao nível motivado por questões de ordenamento do território, desenvolvimento e estímulo aos produtos endógenos destes 2 municípios. São municípios que, do ponto de vista natural, têm 3 zonas com características naturais diferenciadas: a serra, o bairro e o campo, mas todos em unidade, correspondente a um território que é de facto único, que tem a ver com o território do Parque Natural das Serras da Aire e Candeeiros. Quais foram, para além destes, os pontos de partida outros pontos de partida, nomeadamente as linhas de atuação deste projeto? Por um lado, envolver os agentes privados e públicos nesta dinâmica, aprofundar o conhecimento sobre a cadeia de valor do olival, contribuir para reforçar a sustentabilidade desta atividade, preservar as variedades tradicionais, a paisagem, a biodiversidade e o legado cultural. Valorizar também a multifuncionalidade produtiva, ou seja, um olival pode produzir azeitona e azeite, mas pode produzir outros produtos, como a carne, como o mel. E, portanto, essa ideia da multifuncionalidade é muito interessante para o nosso território, onde predomina o olival tradicional. Por outro lado, qualificar ou contribuir para qualificar e dar mais condições de competitividade aos olivicultores, aos lagares, inovar nos produtos e nos serviços. Este é um produto tradicional, mais tradicional não pode haver, mas temos a certeza que podemos inovar nestes tipos de produtos, neste setor tradicional, estudando e abrir novos mercados e aceder a redes de conhecimento. A ideia de rede está desde o início muito imiscuída no nosso DNA. Sabemos que, não obstante termos uma massa crítica interessante, hoje, no contexto competitivo, não só nacional como internacional, trabalhar em rede é fundamental. Muito rapidamente, qual é a metodologia e o calendário? No segundo semestre do ano passado, procedemos ao diagnóstico de partida. Enfim, eu diria aqui, destacaria as entrevistas que fizemos a mais de 60 operadores do setor, olivicultores, lagareiros e outros interessados na cadeia, e os nossos contributos também para o plano de congestão do Parque Aire e Candeeiros. Depois, agora, nesta fase, até maio, desde janeiro a maio, estamos em fase de construção de um plano de ações, com base que seja ancorado naquilo que foram os problemas, as oportunidades, as propostas, e houve muitas propostas em dinâmica participativa que foram produzidas pelos nossos operadores, que já vão neste momento em cerca de 80, e tanto counting, não é? Continua a subir. Estamos também a promover os encontros ao líquido, ou seja, de 15 em 15 dias, este grupo de cerca de 80 pessoas encontra-se para discutir, com base em vários convidados de diferentes assuntos, questões de natureza estratégica e que ajudem à reflexão conjunta e a construir planos de intervenção setoriais, nomeadamente o olival, a transformação, a extração de azeite, o marketing e a área comercial,
e, finalmente, o olivoturismo. E depois, enfim, a partir do segundo semestre, aquilo que pensamos é passar à fase de arregaçar as mangas e passar à fase de implementação, por um lado, qualificando e organizando os produtores e ganhando escala e músculo competitivo. Naturalmente, as questões organizativas que decorrem de tudo isto são algumas das mais importantes que estamos a ver neste momento. O potencial olivoturístico, desde o início, quando o projeto foi concebido pelos municípios aqui representados, estava presente nas preocupações estratégicas do projeto. E porquê? Por um lado, porque o olival e o azeite fazem parte da personalidade desta região. O azeite está presente na economia, na gastronomia, na história, na paisagem, na arquitetura, nas crenças, enfim, em qualquer atividade humana nós podemos encontrar o azeite. Isto para já não falar que é impossível andar 500 metros nestes dois concelhos sem ver uma oliveira. E, portanto, aqui o conceito é que a valorização turística é, de facto, um eixo estratégico integrador e que pode contribuir para valorizar a cadeia do olival de uma forma mais plena. Começámos por fazer o quê? Avaliar o potencial turístico do olival e do azeite, olhando para aqueles que são os aspectos únicos e diferenciadores do nosso território, nesta componente, e depois inventariando os produtos e os recursos que nestes dois territórios existem disponíveis, grande parte deles naturalmente a necessitar de requalificação, para poder vir a integrar uma estratégia olivoturística para estes concelhos, de uma forma sustentável. Devo dizer, aliás, e agradecendo a presença do professor Francisco Dias, que tem sido um excelente parceiro do projeto Oli for All para nos ajudar a concretizar isto, e foi graças também a esta iniciativa, a este projeto, que nos estimulou a escrever um artigo, digamos, que é hoje uma das bases que temos para a nossa reflexão sobre esta área. Eu não queria perdermos muito tempo, mas não resisto a dar-vos algumas ideias daquilo que tem a ver com estas características diferenciadoras do nosso território. Um deles, que eu chamo a clausura de pedra. Hoje o olival permanece vivo, beneficiando da umidade climática e da proteção das populações locais. O olival de sequeiro, com pastagens permanentes pastoreadas pelo gado, em multifuncionalidade produtiva, corresponde à nossa realidade, e esta oliveira, cuja rusticidade acaba por estar presente nas mais diversas expressões do coração cárstico português, que está precisamente na zona de Aire e Candeeiros. Mas estes muros, os muros de pedra, e daí a ideia cláusula de pedra, são elementos marcantes deste património olivícola. Na sua origem está a necessidade de arrumar o espaço, libertar o sol, limitar a propriedade e afastar o gado dos escassos terrenos agricultáveis de qualidade, em particular nas zonas serranas. Então hoje é assim. Hoje estes muros de pedra servem para suportar os terrenos, para lhes dar estrutura, para suportar as próprias oliveiras, para dividir as parcelas, acesso para a faina agrícola e também de suporte aos inúmeros percursos pedestres que serpenteiam a Serra da Aire e Candeeiros. São, para além disso, espaços compartimentados relevantes para a biodiversidade florística e faunística. É, em último lugar, um símbolo, e este é-me particularmente caro dizer, é o símbolo do esforço de muitas gerações de serranos que tiveram, segundo um autor português, a pouca sorte, Rodrigues Bicho, que tiveram a pouca sorte, dizia eu, de terem nascido longe das terras férteis e os rios saídos da serra mais longe iam regar. E, portanto, antes de mais, isto é uma homenagem também, antes de mais, estes muros de pedra e um símbolo de muitas gerações de serranos, e é também esta história, que não é uma história de marketing, é uma história verdadeira, de muitas pessoas e de muitas vidas, que gostaríamos também de valorizar neste projeto. A outra ideia tem a ver com os roteiros kársticos. Para quem conhece o Parque Natural das Serras da Aire e Candeeiros, sabe que existem já estruturadas diferentes rotas, podem ter uma relevância interessante para a estratégia olivoturística, enfim, como a grande rota do Carso, que passa por vários geossítios emblemáticos deste Reino da Pedra, o Monumento Natural das Pegadas dos Dinossauros, o Centro de Ciência Viva de Olaviela,
o complexo do Almonda, enfim, e tantos outros onde já está presente a oliveira e em que, com facilidade, nós conseguimos adaptá-las e valorizar a presença da oliveira nessas rotas que já hoje são frequentadas por tanta gente. A outra ideia tem a ver, naturalmente, com as oliveiras centenárias. As oliveiras centenárias são, digamos, algo marcante da nossa... e que, digamos, simboliza a longevidade, a resiliência desta árvore que já estava cá quando nós nascemos e há de nos sobreviver, e de tal maneira que eu não resisti a trazer aqui este provérbio popular muito comum na nossa região, que bem ilustra, digamos assim, a relevância e como é perene, digamos, a presença da oliveira, mesmo que nós, por vezes, nos esqueçamos dela, mas ela está lá sempre, mesmo nos anos em que o azeite está mais caro, particularmente no meu caso deste ano. Mas mesmo quando o azeite está mais barato, ela está lá à nossa espera. Outros elementos que integramos nesta estratégia, por um lado, aquilo que é o património lagareiro de voluto, portanto, há várias infraestruturas em ambos os conceitos de volutas, que são parte das autarquias e que podem ser recuperadas para isto, e obviamente os 10 lagares em operação, que hoje não têm ainda uma oferta estruturada, mas podem vir a tê-la. As experiências olivoturísticas, um outro elemento muito importante, no qual estamos também a estimular, digamos, os operadores para poderem vir a ter uma oferta. Os festivais e eventos gastronómicos já existentes e que são naturalmente por tráfego que se juntam e pela ligação ao território, um outro ponto importante. Os museus e outros espaços, também muito importante integrar nesta estratégia. Bem, a jeito de conclusões, diríamos que o Parque Natural Serra da Areia e Candeeiros já é um espaço conhecido de recreio e lazer, tem polos turísticos com dinâmica própria, alguns dos quais falei aqui. Existe um património geomorfológico de turismo de natureza, de animação turística e de caminhadas temáticas. Tem uma proximidade a relevantes destinos turísticos. Os municípios, os 7 municípios, estão alinhados quanto à estratégia a prosseguir, não só nesta área do turismo de natureza, mas também no desenvolvimento dos produtos endógenos. Existe uma estrutura de cogestão que está a trabalhar relativamente desta forma, juntando 7 municípios que administrativamente pertencem a áreas diferentes. Está-se a trabalhar uma marca territorial que procura juntar os segmentos de turismo, aventura, turismo e, finalmente, mais uma nota pessoal, se me permitem, é que ao estudar, digamos, no âmbito do projeto Ouro Líquido, no fundo, eu considero isto como um simples contributo para motivar estudos mais aprofundados e estimular a reflexão dos agentes públicos e privados quanto a uma futura estratégia olivoturística. Muito obrigado pela vossa atenção. Não sei antes dizer que, de seguida, existe no espaço ao lado uma prova de azeites estruturada, portanto, aqueles que possam, temos muito gosto em podermos acolhê-los. Muito obrigado.